Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Jesus Cristo, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, Amanhecer. Vai a cidade, leva a notícia deste amanhecer. No olhar do povo brincam risos de criança, mãos se entrelaçam, a confiança. Canta, dança, entra na festa,
fazer a nossa confissão de pecados a Ele. Fazemos hoje uso do hino Infinita Graça como nossa oração de confissão de pecados a Deus. Enquanto você ouve o hino, eleve o seu pensamento a Deus. Peça perdão pelos pecados cometidos. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Coração, a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. A todos aqueles que se arrependem sinceramente, nós sabemos que Deus perdoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. E esse perdão anuncio a você que se arrepende, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Tu, através de Teu Filho Jesus Cristo, nos mostraste a Tua vontade, o caminho pelo qual queres que nós sigamos. Nós queremos pedir-te que a cada amanhecer nós possamos colocar o nosso dia nas Tuas mãos, pedindo por Tua orientação, e que se caímos em tentação e em pecado, tenhamos humildade para pedir perdão, confiando que Tu nos darás uma nova chance para o recomeço. Senhor, com Teu Santo Espírito, habita em nosso coração e dirige os nossos passos. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo pedimos. Amém. E queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração: Buscai primeiro o reino de Deus.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. E queremos ouvir o texto que serve de base para a nossa reflexão no dia de hoje, neste domingo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 a 60, onde está relatada a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. O texto diz: e Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos as palavras de Deus, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém.
Irmãos em Cristo, hoje a pregação não será bonita para se ouvir, mas será necessária diante da leitura deste texto do primeiro mártir cristão, Estevão. O cristianismo, nos seus primórdios, sempre foi perseguido. Jesus foi perseguido e crucificado. Os primeiros cristãos foram perseguidos pelos judeus e depois pelos romanos. Foram presos, torturados, jogados nas arenas para serem devorados por animais selvagens, crucificados, queimados vivos. Esta perseguição vai até o ano de 311, quando o imperador romano Galério publicou o Edito de Tolerância, que pôs fim à perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. E com o imperador Teodoro, em 380 depois de Cristo, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano. Parecia o fim para a perseguição aos cristãos. No entanto, quando a terra se transformou em uma aldeia global e os missionários cristãos foram para todos os países do mundo, inclusive para os países orientais e africanos, a perseguição recomeça. Hoje, há diversos países onde cristãos são perseguidos. O site Portas Abertas traz esses dados de perseguição cristã no mundo. Você pode acessar o link que está aqui ao lado para ver quanta perseguição os cristãos sofrem no mundo. De acordo com os dados da lista mundial da perseguição de 2022, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação da fé em Cristo. Ou seja, quase a população de 2 Brasis juntos. Seria um Brasil mais 71% da população brasileira são perseguidos no mundo. E eu vou citar apenas alguns exemplos da perseguição aos cristãos pelo mundo. E esses dados que irei ler agora também podem ser encontrados neste link ao lado, também no site Portas Abertas. Relato a perseguição ocorrida com os cristãos na Coreia do Norte, que fica no leste e sudeste asiático. A Coreia do Norte permanece um local extremamente hostil para os cristãos viverem. Se descobertos pelas autoridades, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado, como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis, ou são mortos no local. A família deles participará do mesmo destino. Cristãos não têm absolutamente nenhuma liberdade. É quase impossível para cristãos se reunirem ou se encontrarem para um culto na Coreia. Aqueles que arriscam se encontrar devem fazer isso em sigilo absoluto e sob um enorme risco. Uma nova lei do pensamento antirreacionário torna amplamente claro que ser cristão ou possuir uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. Outro país onde há uma perseguição muito intensa é na Somália, que fica no sul e leste da África.
A Somália é uma nação de maioria muçulmana e a sociedade espera que todos os somalis sejam muçulmanos. Os imãs, que são líderes muçulmanos nas mesquitas e madraças, declaram publicamente que não há espaço para o cristianismo, os cristãos ou para as igrejas. O violento grupo insurgente Al-Shabaab tem expressado repetidamente o seu desejo de erradicar os cristãos do país. Cristãos de origem muçulmana são considerados alvos valiosos e podem ser mortos se forem descobertos. Cristãos também enfrentam perseguição da família e da comunidade local. Deixar o islamismo é considerado traição pela família e pelo clã, e membros da família e líderes do clã perseguem, intimidam e até mesmo matam os convertidos ao cristianismo. Qualquer um que seja suspeito de ter se convertido ao cristianismo é monitorado de perto pelos anciãos da comunidade e até mesmo pelos membros da sua própria família. A vida da igreja em comunidade simplesmente não é possível. Então, os poucos cristãos devem se encontrar em segredo. Militantes islâmicos intensificaram a sua busca por cristãos que possuem uma posição de liderança. Uma cristã somali escreve: quando eu cheguei em casa, os homens da minha família estavam esperando por mim. Eles me bateram, pegaram meu celular e me trancaram em um quarto. Eles disseram: nós ouvimos que você está corrompida, mas eles nunca usaram a palavra cristã. E o terceiro país onde a perseguição é muito intensa é no Iêmen, na Península Arábica. É extremamente perigoso ser cristão no Iêmen devido às rígidas leis islâmicas do país e à presença de grupos militantes islâmicos. A população é esmagadoramente muçulmana e é ilegal se converter do islamismo para o cristianismo. O Iêmen é fortemente tribal e leis tribais proíbem membros de uma tribo de partir. Iemenitas que se convertem ao cristianismo correm grandes riscos de serem não apenas isolados ou expulsos pela família, pela tribo e pelo clã, mas também de serem mortos. Grupos extremistas islâmicos como o Al-Qaeda e o Estado Islâmico ameaçam os considerados apóstatas de morte se não voltarem ao islamismo. Em algumas áreas, incluindo as controladas pelos Houthis, convertidos correm risco de prisão. Segundo relatos, em centros de detenção, cristãos detidos sofrem tortura física e mental. A maioria dos cristãos de origem muçulmana escolhem praticar a fé secretamente. Eles não podem se reunir por causa do aumento do medo de que vizinhos os denunciarão às autoridades locais. Mostrar símbolos cristãos pode levar diretamente à prisão, abuso físico ou mesmo execução. E por fim, eu gostaria de citar entre os que morreram pela causa do Evangelho, uma brasileira, uma pessoa da nossa igreja, da ISLB, a irmã Doraci Edinger, diaconisa formada pela Casa Matriz de Diaconisas. Ela foi enviada pela direção da nossa igreja como irmã e missionária a Moçambique, na África. No país estava em curso a guerra civil. O seu apartamento foi invadido
e ela foi brutalmente assassinada no dia 21 de fevereiro de 2004, na cidade de Nampula. Ela relata, pelo seu trabalho que ela realizou naquele país, ela diz: aqui por todos os lados que se olhe, se vê a marca da guerra. A pobreza é assustadora, as condições de moradia algo desumano. Ou ver como as famílias foram destruídas, como os filhos, as crianças e os jovens foram mortos ou levados para os campos de batalha. Ouvir como mulheres perderam seus maridos e filhos perderam as suas mães. Matar a quem? Quem é o inimigo? Se somos primos, irmãos, amigos, se somos todos moçambicanos, a lei era matar ou. Não se sabe qual o motivo exato que levou a irmã Doraci a ser assassinada. Em novembro de 2003, ela externou em telefonema ao Brasil a preocupação com a sua segurança. Mas dias antes, a irmã Doraci havia elaborado um relatório que queria entregar diretamente à nossa igreja aqui no Brasil, relatório que nunca chegou a ser entregue. Ela escreve: agradeço a Deus por eu nunca me defender, mas lutar para defender a causa de Jesus Cristo. Isso significa lutar por justiça, fazer tudo pelo bem do próximo, falar sempre a verdade, mesmo que isso traga sofrimento. Só uma coisa eu sei, que a minha vida está nas mãos de Deus. Posso dizer que sempre ouvi a voz do vento, e nela Jesus me dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo. Nesta certeza quero seguir Jesus sempre, aquele que nunca me deixa só, meu Senhor Jesus Cristo. Por estas palavras da irmã Doraci, já se percebe que ela estava com medo e sabia do risco que a sua vida corria. Vejam quantas dificuldades para viver a fé cristã em tantas partes do mundo. E nós aqui no Brasil, que podemos nos reunir tranquilamente e até somos respeitados por sermos cristãos, nós não damos valor a esta liberdade religiosa que nós temos. Quantos abandonam a fé, a igreja? Quantos não dão valor ao fato de poderem se reunir numa igreja sem ninguém prendê-los, sem ninguém persegui-los, sem ninguém nos perturbar? Na Europa, as pessoas estão voltando as costas para a fé cristã, mas o convite de Jesus continua a ecoar até o nosso coração no ano de 2023. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Fiquemos nós fiéis ao nosso Deus, valorizemos a liberdade religiosa que nós temos em nosso país e fiquemos atentos a organizações que queiram tirar esta liberdade religiosa de nós, que têm em seus planos de futuro cortar a liberdade religiosa que nós temos, e que Deus nos ajude. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. Quem quer cantar do amor? Quem
mente de Jesus. Pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. E convido para fazermos a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. E dizendo hoje o Credo Apostólico, nós pensamos em tantos cristãos perseguidos pelo mundo afora e pensamos na nossa liberdade religiosa e que digamos que nós queremos permanecer firmes na fé e valorizar o fato de nós podermos nos reunir livremente e cultuar nosso Deus. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós queremos, antes da oração de intercessão e do Pai Nosso, nós queremos convidar você para participar conosco do Dia da Igreja do Núcleo Rio de Janeiro. Do Dia da Igreja será no dia 4 de junho, domingo, com recepção a partir das 9 horas no Centro Luterano em Araras. Inscreva-se junto à secretaria da nossa comunidade, no culto ou nos grupos de estudo dos quais vocês participam. Vamos todos juntos celebrar a nossa fé neste dia como igreja aqui no Rio de Janeiro. Com íntegra tribulação, a igreja deve estar. Venha passar o dia com a gente. Queremos orar a Deus? Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, desde o início, sempre os cristãos foram perseguidos. Teu próprio Filho Jesus Cristo foi perseguido, crucificado, morto na cruz. Estevão, apedrejado, foi morto também, e assim tantos outros cristãos que morreram pela sua fé. Quando pensávamos que isto não iria mais acontecer, vemos
que em pleno século 21, em tantos países pelo mundo afora, os cristãos não podem se reunir livremente para celebrar. Pelo contrário, precisam se esconder, reunir-se em segredo, correndo grande risco. E são excluídos da sociedade, são excluídos da família, são perseguidos quando são descobertos. Nós queremos pedir-te, dá força, dá coragem a estes cristãos nesses países em que são perseguidos e ajuda, ó Deus, para que esta situação possa mudar. E queremos pedir-te que nós, como cristãos aqui no Brasil, possamos valorizar mais a igreja, o fato de podermos nos reunir num templo sem ninguém nos prender, sem ninguém nos perseguir, sem ninguém nos torturar, sem ninguém nos perturbar. Obrigado, Deus, que temos esta liberdade em nosso país e que possamos, com gratidão em nosso coração e intercedendo por esses cristãos nos países onde são perseguidos, nos reunir e assim celebrar a nossa fé. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro este culto invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje: Reina em mim. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
sobre o sol.